sobre o termo dos sofistas, né? Isso. Então, os sofistas, o termo sofista significava sábios, né? E teoricamente no começo era algo bom, assim, o sentido, né? Para todo mundo, assim, eles tinham o termo tinha um sentido bom de sabedoria. E aí foi tendo essa conotação negativa, né? Conforme eu tinha falado, por conta das obras de Platão e Aristóteles. Não lembro acho que era isso que você tinha perguntado, né? Isso sobre o nome da onde que eles tiraram. É disso, é tipo assim. É como se fosse meio que um nome popular mesmo. Eles eram conhecidos por serem considerados muito sábios. Beleza, obrigada, viu? Imagina. Bom, eu vou começar aqui a obra. Vocês têm alguma coisa para falar? Da outra aula? Alguma dúvida? Ou não? Bom, eu vou começar aqui a aula, então. A gente vai falar, essa aula vai ser sobre Aristóteles, tá? Eu vou começar dando uma pequena introdução aqui sobre a vida e a obra dele, tá? Então, quando a gente fala sobre Aristóteles, a gente tem que começar falando, né, do contexto em que ele estava inserido. Então, o Aristóteles ele chegou em Atenas, né, ele não nasceu na Grécia. Ele chegou em Atenas com 18 anos e já começou a circular lá pelos meios platônicos, né? Ele era discípulo de Platão. E ele foi discípulo de Platão durante 20 anos e ele só parou, só acabou se desligando da academia depois da morte, né, de Platão, porque ele não concordava com as diretrizes que os novos dirigentes eles estavam seguindo. E, bom, enfim, a gente sabe, né, que Platão ele viveu mais de 2000 anos atrás e até hoje, se a gente pegar, ele ainda se faz um pouco presente. Platão não, desculpa, Aristóteles, ele até hoje ele se faz presente em diversas discussões filosóficas, principalmente se a gente for estudar sobre a escolástica medieval, onde ele era considerado o filósofo dos filósofos. Então, na questão para os escolásticos, depois a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, dos escolásticos, o Aristóteles era o cara, assim, o que ele falava era lei. Então, só para a gente ter um pouco da ideia da autoridade, né, e a influência que Aristóteles ele teve sobre alguns períodos, mas principalmente sobre o período sobre o período medieval. O período medieval é basicamente Aristóteles. Quando a gente fala sobre algumas teorias que ele desenvolveu algumas teorias sobre diversas áreas do conhecimento, então, inclusive nas ciências naturais. Se a gente pegar, não só nas ciências naturais, na física, então, se a gente pegar alguns escritos de Aristóteles, a gente consegue ver que ele tem estudos desde a física até algumas partes da biologia. Então, é como se Aristóteles fosse, como é eu posso dizer, como se fosse a mãe, assim, o pai, na verdade, né, de todo o conhecimento que a gente tem hoje na ciência contemporânea, tá? E ele foi o primeiro filósofo na história a tentar sistematizar todo esse conhecimento que havia sido produzido antes dele. E por isso, por muitos anos, ele foi considerado o primeiro historiador da filosofia, tá? Mas quando a gente
se debruça sobre isso, é importante a gente ter cuidado, tá? Porque apesar de sempre a gente encontrar comentários nos textos aristotélicos sobre os pré-socráticos, Sócrates, sofistas, Platão, a gente tem que ter em mente que tudo isso tem um plano de fundo a filosofia do próprio Aristóteles. Então, não faz sentido a gente ir atrás desses escritos em busca de comentários isentos, tá? Platão e Aristóteles, eles podem ser considerados os fundadores, né? A gente já sabe disso, do pensamento ocidental. Então, quase toda a filosofia posterior faz referência a esses dois filósofos, seja para concordar ou discordar. Então, até hoje, se a gente pegar alguns filósofos contemporâneos e até mesmo historiadores da filosofia, a gente vai ver que Aristóteles e Platão são muito, como posso dizer, são muito relevantes ainda hoje, mesmo que pareça que as discussões deles são meio fora de contexto. Ainda hoje há muitos estudiosos, historiadores da filosofia que consideram tanto Platão quanto Aristóteles muito relevantes, tá? E, bom, enfim, assim como Platão, né, que não se restringiu a, a simplesmente replicar as ideias de Sócrates, Aristóteles, como discípulo de Platão, ele não replicou Platão. Ele teve, inclusive, algumas discordâncias das ideias do Platão. Então, assim, se a gente pegar, por exemplo, isso pode cair bastante no Enem, se a gente for ver a diferença entre Platão e Aristóteles, a grosso modo, vai ser colocado como se Platão fosse um termo meio, como é que posso, a grosso modo, falando assim, como se Platão fosse um idealista e o Aristóteles fosse um empirista, alguém que privilegia a experiência sensível, tá? Então, isso é bom a gente ter noção, porque ao longo da aula vocês vão ver nos simulados, na prova do Enem, vocês vão ver que vai haver essa contradição, tá? Entre Aristóteles e Platão. Enfim, só para ter uma noção, tá? A gente pode se questionar, a gente pode pegar o seguinte questionamento. Por exemplo, vocês sabem que o Platão ele dividia o mundo em dois. Então, por exemplo, existia o mundo inteligível e o mundo sensível. Então, pensando nisso, ele acreditava que havia por exemplo, se a gente pega um peixe, aí primeiro a ideia do peixe e depois o peixe no seu, como é que eu posso dizer, no mundo sensível. E alguma das críticas do próprio Aristóteles era exatamente essa, porque se há uma ideia de peixe, como que podem existir, né, peixes diferentes? Não sei se ficou muito claro, mas como que passa uma única ideia para diversos seres tão distintos, entende? Então, essa seria uma das críticas que Aristóteles tem a essa ideia platônica, tá? A gente pode falar também sobre ainda partindo para a parte da ciência, né? Como eu tinha dito anteriormente para vocês, o Aristóteles ele buscou sistematizar todo o conhecimento, e aqui a gente vai falar um pouco de como ele organizou e delimitou esses três conhecimentos. O primeiro ele sistematizou como as teóricas, né, ou teoréticas, que seriam as ciências superiores. Segundo ele, essas ciências produzem um saber universal válido, tá? Em qualquer situação, e eles são saberes necessários. Ou seja, não pode ser de outro modo, tá? Essas ciências elas são sempre voltadas para a contemplação da verdade. Então, essas ciências elas não podem ser
como eu posso dizer, ciências subjetivas, assim, podemos dizer. E o sábio que se dedica a elas encontra um fim em si mesmo, tá? E pois o resultado da sua investigação não gera nenhum objetivo exterior, mas beneficia a própria alma, tá? E entre essas, essas ciências, ele divide entre algumas aqui que eu vou entrar mais um pouquinho adiante na aula, tá? Ele divide entre metafísica, a matemática e a física, tá? Aí ele delimita mais outras duas, que aí a segunda seria as práticas, né? Que produzem um conhecimento particular, mais subjetivo, e que varia conforme as circunstâncias e é possível que isso não envolva necessidade. Então, de alguma forma, essas ciências, essas ciências práticas, elas envolvem um grau de subjetividade. Então, por isso que elas podem não ser necessárias, entendeu? Então, elas são voltadas para o bem moral dos indivíduos e elas geram um conhecimento que será aproveitado pelo próprio sábio, tá? Então, aí a gente pode ter como exemplo essas ciências como a economia, a ética e a política. A terceira seria as poéticas, que seriam as inferiores. Essas ciências são um pouco menos, como é que eu posso dizer, não é levadas em conta, mas menos importantes no pensamento do, do Aristóteles. Não que não sejam importantes, mas ele coloca como se fosse realmente as menores mesmo, as inferiores. Então, para ele, essas ciências não geram conhecimento voltado para o próprio sábio, porque elas fundam uma atividade que envolve a fabricação de algo exterior a eles. Eles visam produzir uma obra, né? Então, por exemplo, como músicas ou palestras ou até obras de arte. Então, é algo assim que das três para ele é a que menos importa, teoricamente, tá? A gente agora, seguindo um pouco mais adiante, a gente vai chegar na parte lógica do Aristóteles, que é um pouco mais complexo, tá? Talvez vocês tenham algumas dúvidas, então se vocês quiserem parar para perguntar, não tem problema. Até aqui tá tudo bem? Pode seguir? Sim, sim. Beleza. Tá. Então, entrando um pouco na lógica. Quando a gente fala sobre Aristóteles, o principal que a gente vai ouvir falar é sobre a lógica dele, tá? Então, pode ser que caia algumas questões no mim falando sobre a lógica aristotélica, tá? Eu vou tentar aqui explicar um pouquinho. Bom, o Aristóteles ele é considerado o fundador da lógica clássica, é bom que a gente saiba isso. Mas isso não significa que os filósofos anteriores eles eram ilógicos, ou que eles não tinham nenhum tipo de lógica, ou que tenham elaborado seus pensamentos respeitando as regras posteriormente, tá? Ele é conhecido como fundador porque ele ocupou especialmente das regras e dos pensamentos racionais. Então, o que isso significa? Ele é conhecido como fundador porque ele sistematizou uma forma de fazer a lógica, tá? Então, ele sistematizou de tal forma que essa forma com que a lógica, essa sistematização que ele fez da lógica, posteriormente, na história da filosofia, ela vai ser usada até a contemporaneidade. Se a gente for estudar hoje alguns filósofos que abordam o tema da lógica, eles vão usar a lógica aristotélica para usar como argumentação de algumas coisas, tá? Então é bom que a gente tenha noção disso. Enfim,
quando a gente fala sobre a lógica, a gente tem que pensar que a lógica tem importância decisiva para a formulação de raciocínios e argumentos válidos. O que isso significa, tá? Isso significa, pode parecer um pouco estranho, mas que um argumento ele pode ser válido, falando de forma estrutural, ele pode ser válido, mas isso não significa necessariamente que ele é verdadeiro, tá? Então, a gente vai se perguntar, por exemplo, o que é um argumento? Eu responderia: o argumento é o conjunto formado pelas premissas e a sua conclusão, certo? Então, você tem uma pergunta, desculpa, você tem duas premissas. Se essas duas premissas são verdadeiras, necessariamente desculpa, se essas duas premissas são válidas, necessariamente a conclusão ela também tem que ser válida. Isso significa que o argumento ele é inteiramente válido, certo? Então, a gente falando isso, né, um argumento ele não pode ser considerado verdadeiro ou falso. Ele pode ser considerado, na verdade, válido ou inválido, tá? Apenas parte de um argumento pode ser verdadeira ou falsa. Então, isso significa, por exemplo, que eu posso dizer que... eu vou tentar colocar um exemplo aqui, não sei se vai ficar bom, mas eu vou tentar. A gente pode colocar, por exemplo, que quando que a rua ela fica molhada quando chove, certo? Essa é uma premissa. Então, a primeira premissa: a chuva, a rua fica molhada quando chove. A rua fica molhada quando chove. Tá, não vai ficar bom. Enfim. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu tento formular aqui, mas não, eu acho que vai ficar mais confuso, vai ficar pior para vocês entenderem, tá? Eu vou tentar seguir aqui um pouco mais com a explicação. E aí, se vocês tiverem dúvida, eu tento fazer aqui, né, um exemplo. Mas, enfim. Então, a gente pode se perguntar, né, dito isso, quando o argumento ele é válido, tá? Então, a gente pode dizer que um argumento ele é válido quando a conclusão se segue necessariamente, tá, das suas premissas. Então, o argumento ele é estruturado de tal forma que, se aceitarmos suas premissas, né, como eu tinha dito, a gente não pode recusar a conclusão, porque a recusa da conclusão, ela, ela tem uma causa necessária, né, que as suas premissas, ela tem que seguir necessariamente com as suas premissas e isso faria com que a gente rejeitasse as regras do pensamento, né, do pensamento racional. Enfim, por estabelecer essas regras do raciocínio correto, a lógica ela serve de orientação para as demais ciências, tá? Então, na classificação de Aristóteles, a lógica ela constitui um conhecimento prévio que serve para orientação, tá? Para orientar o próprio conhecimento científico, e assim o estudo da lógica ela antecede o estudo de todas as outras ciências, porque ela é fundamental para a investigação científica, para que as investigações científicas elas cheguem ao fim, entendeu? Então, para todas as ciências, ele entendia que precisava necessariamente ser usada a lógica, o silogismo, a lógica aristotélica, para que a gente chegasse no, no fim correto, tá? Então, a gente, enfim, seguindo um pouco mais na explicação, a gente pode considerar que a lógica aristotélica, ela continuou, né, essa noção da lógica aristotélica, ela continuou sem nenhuma contestação até praticamente o século XIX, tá? E foi quando outras concepções lógicas, elas começaram a surgir na filosofia, inclusive indo de encontro com algumas concepções aristotélicas, mas não 100%, eles não simplesmente chegam e derrubam todas as concepções, não, eles fazem algumas mudanças, tá?
Enfim, isso não vai cair, tá? Mas é só para vocês saberem caso algum dia cite. Esses filósofos são Frege e Russell, tá? E eu acho que não está no plano de estudos, mas são dois filósofos da lógica bem importantes na história da filosofia, tá? Enfim, eu já expliquei, né, o que é a lógica aristotélica, o silogismo. Agora a gente vai para metafísica, que é outra forma de conhecimento, tá? A metafísica, só fazendo um parênteses, ela é considerada durante principalmente o período medieval, ela é considerada a mãe de todas as ciências, tá? Então eles entendem, os medievais, eles entendem que a metafísica ela vai ser de todas as outras ciências, que todas as outras ciências serão derivadas da metafísica. Então, mais para frente a gente vai ver isso, mas é bom que vocês já entendam isso, tá? A metafísica, para Aristóteles, ela é chamada de filosofia primeira, tá? Ela é chamada muitas vezes de teologia, tá? Importante, não tem o significado contemporâneo de teologia, tá? Só para vocês não se confundirem. Essa é a expressão que designava, que, enfim, que designava a mais elevada das ciências teoréticas, diferenciando-se da chamada filosofia segunda ou a física. Então, é bom, só para vocês entenderem o que é metafísica. Existe a física e a metafísica, tá? A metafísica seria aquelas coisas que vão além do que é físico, além daquilo que a gente consegue entender a partir da experiência sensível. Então, só para dar um exemplo, que eu acho que fica mais claro, que é mais fácil de entender, se a gente pegar, por exemplo, Deus é um conceito metafísico, tá? Que vai além da nossa experiência sensível. Beleza? Tá tranquilo até aqui? Sim. Beleza. Não, vocês estão entendendo ou tá confuso? Não, tô entendendo, sim. Beleza. Tá. Uh, bom, enfim. Seguindo ainda um pouco na metafísica, né? Por essa compreensão, que a gente estava falando, a metafísica ela não poderia ser considerada como um saber, enfim, como para Aristóteles, né? Não poderia ser considerado como um saber autônomo, mas como uma ciência. Então, o Aristóteles ele entende que realmente a metafísica é realmente uma ciência. Só que existe uma segunda interpretação mais rigorosa, né, do sentido da expressão metafísica, tá? Só fazendo um adendo, que eu acredito que isso pode cair. De acordo com essa interpretação, ela é a ciência que trata do suprassensível, né, que é aquilo que vai além do sensível, e a metafísica, ela se opõe, teoricamente, à física porque trata de realidades superiores à física, tá? Então, física e metafísica elas vão se contrapor durante toda a história da filosofia, até que em algum momento a metafísica ela vai deixar de significar. Tá? Então, vai chegar um momento que as concepções metafísicas, muitas delas, que existem diversas, não é só Deus, que é uma concepção metafísica, elas vão deixar de significar porque a física ela vai acabar se sobrepondo a elas, a metafísica, entenderam? Enfim, vou seguir mais um pouquinho aqui. O Aristóteles, ele também, saindo um pouco da metafísica, o Aristóteles ele também teve algumas reflexões sobre a questão da busca da felicidade, tá?
Então, quando a gente fala sobre a busca da felicidade, é sempre algo muito procurado pelos filósofos ao longo da história. Sempre os filósofos eles tentam descobrir o que é a felicidade e o significado dela, e como é possível nós, seres humanos, sermos felizes de forma, de forma completa, total. Isso é algo que a gente. Talvez a gente pode até falar que isso é algo que a gente procura até hoje. Talvez. Acho que muitas pessoas hoje em dia talvez ainda tentem buscar o conceito do que é felicidade, tá? Então, a felicidade ela foi um tema investigado, né, por Aristóteles nas suas reflexões éticas. E as principais obras que chegaram até nós a esse respeito foram os três tratados de ética, que se chamam, isso vocês não precisam saber, tá? Que é só questão didática mesmo. É a grande ética, a ética a Eudemo e principalmente a ética a Nicômaco, tá? Provavelmente vocês já tenham ouvido falar sobre essa ética a Nicômaco, porque é um dos livros mais famosos do Aristóteles. O nome do último, que seria a Ética Nicômaco, foi uma homenagem de Aristóteles, tá, ao seu filho, que tem o mesmo nome do pai dele, que chamava Nicômaco também. Enfim, o pai dele ele morreu muito jovem, e apesar de não ter acompanhado a vida adulta de Aristóteles e todo o seu processo filosófico, a gente acredita que o seu pai o tem introduzido nos assuntos de seu ofício. Para quem não sabe, o pai de Aristóteles ele era médico, tá? Então, ele, a gente acredita, né, os historiadores da filosofia acreditam que o pai de Aristóteles é quem acabou levando ele para essa área mais científica, não só para a área especulativa como era Platão. Então, a gente, acredito que vocês tenham visto a aula passada sobre Platão, a gente pode ver uma grande diferença entre Aristóteles e Platão, porque o Aristóteles ele é um pouco, ou desculpa, o Platão ele é um pouco mais, como é que eu posso dizer, ele é um pouco mais, qual foi a palavra que eu usei agora? Enfim, um pouco mais idealista, enquanto o Aristóteles ele busca outros tipos de estudar outros tipos de ciência, ele busca mais, ele formula concepções físicas, ele formula concepções até mesmo algumas algumas classificações de animais, esse tipo de coisa, tá? Enfim, então a gente, os filósofos, os historiadores da filosofia acreditam que o pai dele foi quem trouxe esse interesse científico para o Aristóteles, tá? Enfim, voltando aqui para o conceito de felicidade, só para entender o conceito de felicidade para Aristóteles, a honra ou a acumulação de riqueza, que a gente talvez hoje em dia associa um pouco à felicidade, não são bem almejado, não são o que é almejado pelos indivíduos. Então, para ele, para os indivíduos serem felizes, eles não vão atrás, na verdade, da honra e da riqueza. Isso são coisas externas. Isso são, a gente pode até dizer que são coisas, talvez, não sei, coisas impostas socialmente, talvez. Enfim. E também não se trata da ideia do bem, né, como entendia Platão. Todos esses fins eles são exteriores, transcendentes ao ser humano, porque eles têm essa origem fora de nós, tá? Então, como eu disse,
essas noções de honra e de riqueza são noções que são criadas exteriormente, exteriormente a nós. Enfim, o prestígio de alguém de alguém que recebe em uma comunidade, por exemplo, o prestígio que alguém recebe em uma comunidade não se origina no próprio indivíduo, apesar, né, dessa, dessa vontade do prestígio, dessa, desse prazer, né, de ser prestigiado, ser sentido pelo próprio indivíduo, tá? Até aqui tudo bem? Eu vou entrar Sim. nas ideias políticas dele. Tá. Ó, então, para entrar nas ideias políticas, a gente vai fazer, enfim, assim como na filosofia do Platão, né, quando a gente fala das ideias políticas de Aristóteles, a filosofia aristotélica ela está baseada na organização sociopolítica da Grécia Antiga, onde o modelo é a polis. Então, para a gente entender como é formulada, como são formuladas as ideias políticas de Aristóteles, a gente tem que pegar um pouco aquela noção que eu tinha falado anteriormente de entender o contexto histórico em que ele está inserido, tá? Então, ele formula essas ideias políticas a partir daquele momento que ele está vivendo, tá? Então, seguindo. Na polis grega, os anseios dos indivíduos, eles se identificam com, com os do cidadão e a identidade ela está marcada pela participação na vida política, tá? Então, a importância da polis para a identidade do cidadão, entretanto, encontrou no Aristóteles o seu último momento histórico, tá? Então, no fim da vida do Aristóteles, a Grécia ela perdeu a independência para os macedônicos, só para entender o contexto, e, consequentemente, perdeu a sua autonomia política. Só fazendo um comentário. O principal motivador de enfraquecimento da polis grega, como provavelmente vocês aprenderam, vão aprender nas aulas de história, foi um ex-aluno de Aristóteles, que era o Alexandre Magno. Tá? Enfim, para a gente entender o que é o homem político de Aristóteles, a gente tem que entender, a gente tem que pegar uma frase do Aristóteles que exemplifica toda essa noção política que ele entende que o homem tem, tá? Então, quando a gente pega a seguinte frase: o ser humano é um animal político e depende do Estado muito mais do que a família, da família ou da comunidade. Quando ele entende que o homem é um animal político, ele entende que o homem, por mais que ele queira fugir da política, ele não consegue. Ele é condicionado a viver em sociedade, né? E, por conseguinte, ele é condicionado a viver politicamente. Então, é um pouco daquela noção. Quando a gente fala de política, você sempre, por mais que você não esteja participando da política, então, por exemplo, você é aquela pessoa que se abstém de qualquer forma da política. Então, sei lá, você não quer exercer a política de nenhuma forma. De alguma forma, para Aristóteles, nesse contexto, você, mesmo quando você não quer exercer a política, você acaba exercendo, tá? A partir do seu distanciamento. Porque quando você se distancia da política, você dá mais força para alguém, teoricamente, você dá mais força para alguém que, como eu posso dizer, para alguém que queira fazer parte dessa política. Então, você acaba deixando.
de uma certa forma, não alguém ruim, mas você acaba deixando que pessoas, como eu posso dizer, sei lá, não pessoas ruins, mas eu esqueci o termo. Enfim, você acaba dando espaço para coisas ruins, teoricamente, tá? Enfim, a gente vai seguir. E pensando nisso, de acordo com Aristóteles, sem o Estado, o indivíduo ele é incapaz de realizar a sua aptidão natural, né? Para viver e se organizar em sociedade e recai num egoísmo que mais se aproxima do animal, tá? Isso segundo ele. Então, segundo ele, faz parte da natureza humana, como eu disse, né, se organizar socialmente. Então, não tem como o homem ele fugir dessa, dessa da política, tá? E é importante a gente perceber que essa democracia aristotélica ela é um pouco restrita, tá? Nem todos tinham direito de participar da vida política da cidade. O direito de exercer a cidadania estava reservado aos homens livres, então os escravos eles não poderiam exercer os direitos de cidadão na Grécia Antiga, tá? Em Atenas, e as mulheres também não, tá? Que era uma grande parte da sociedade na época, tá? Ficou alguma dúvida até aqui? Posso seguir? Tranquilo. Beleza, tá. Só para ir finalizando, tá? A gente tem também, tá? Além da política, a gente tem as formas de governo que o Aristóteles entendia que não que eram as melhores, mas que eram as que existiam na época, eram as que ele tinha de alguma forma algum contato, tá? Então, falando sobre as formas de governo, o Aristóteles ele distinguiu três formas justas, tá, de governo definidas de acordo com a quantidade de governantes que exercem o poder e segundo essa concepção dele, em um estado podem existir as seguintes formas de governo, que são três, tá? A primeira, que seria a de um homem só, que a gente chama de monarquia, a de poucos homens, que seria a aristocracia, e pela maioria dos homens, que seria a politeia. Tá? Só que essas formas de governo, elas podem se degenerar, segundo ele. Então, a gente pode ver em Aristóteles que há muito dessa questão de uma certa corrupção dos valores, enfim. Então, segundo ele, essas três formas de governo elas podem se degenerar, tá? Então, quando o governante ele visa apenas o seu interesse particular, a monarquia, para Aristóteles, recebe o nome de tirania, tá? Então, isso é bem importante da gente saber. Quando os poucos que governam eles visam apenas os interesses dos ricos, para Aristóteles, o termo ele vira essa forma de governo vira uma oligarquia, tá? E na Politeia, que é a terceira, que é, a, é a forma de governo de vários homens, da maioria dos homens, quando os governantes eles servem unicamente ao interesse dos pobres, a gente tem uma democracia, segundo ele, tá? Bom, todas essas formas de governo, elas podem ser justas, segundo ele. Só que, para que elas sejam justas, elas têm que visar a felicidade geral. Então,
esse é exatamente o critério da felicidade geral, ou seja, o bem comum, né, que ele entende, o interesse de toda a população, que é usado por Aristóteles para medir o nível de degradação de cada governo. Então, para ele, os governos mais degenerados, mais corruptíveis, são aqueles que menos têm em sua concepção a, não a vontade, a vontade de fazer o bem comum, o bem da maioria, tá? Então, a gente vai ver aqui, que eu vou falar mais um pouquinho, enfim, a gente pode até ver, a gente vai ver que Aristóteles critica, inclusive, a democracia, e as críticas que Aristóteles fez às democracias, à democracia, desculpa, podem ser julgadas equivocadamente, tá? O Aristóteles chama de o que Aristóteles chama de democracia não é pura e simplesmente o governo da maioria, tá? Mas para ele é aquele que injusta ou indevidamente toma medidas, tá? Em benefício dos interesses dos pobres, que para ele era considerado uma coisa ruim, né? A partir do momento que você pretendia privilegiar um único grupo, tá? Então, ele não admite essa transformação, né? Porque a política, segundo ele, deve visar o bem comum e não apenas o interesse de algum grupo, independente da quantidade de membros que esse grupo possua. Então, isso aqui pode ser até um pouco controverso, pode ser que ele tenha colocado, enfim, algumas coisas diferentes, né, para pesar na balança, mas enfim, essa é a ideia da questão da democracia para ele. Não só da democracia, né, das três formas de governo, mas principalmente da democracia. Então, só para finalizar, para ele, o governo ele deve ter por objetivo, né, como eu tinha falado, o bem comum e deve ser exercido por um homem ou vários homens de qualidades excepcionais. Então, para ele, o bom governante é aquele que governa para todos e não para uma minoria privilegiada socialmente, nem para uma maioria marcada pela exclusão e pela exploração, tá? Então, enfim, é isso. A aula é basicamente isso. Eu tentei dar uma corrida aqui porque era muita coisa para explicar e acho que eu talvez tenha corrido demais. Faltam ainda uns 10, 12 minutos. Vocês querem perguntar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Para mim, nenhuma ainda. Beleza. Você iria passar. Pode falar. Desculpa. Você iria passar exercício do Enem? Como que vai ser a questão da filosofia? Então, eu passei os exercícios na outra aula, né, que eu dei a aula dos sofistas e do Sócrates. Só que eu acho, não sei, eu estava lendo, depois que eu fiz, que eu já tinha falado que eu ia fazer os exercícios, eu li de novo e eu não sei, eu acho que não ficou tão bom, talvez, não sei. Eu queria saber o que vocês acharam. Vocês acharam que ficou legal? Deu para entender? Ou ficou meio confuso? Não sei. Eu achei que ficou bom. Eu queria fazer exercício de Queria filosofia fazer para exercício? ver isso. Não, tudo bem. Tudo bem. É que eu achei que tinha ficado um pouco, talvez um pouco prolixo, principalmente na parte da É, interpretação de textos filosóficos. Que eu achei interessante, né? Tipo, pegar um texto, tá? Eu tentar interpretar, porque eu acho que isso cai bastante no Enem. Isso pode ajudar sim, bastante no Enem, até mesmo para fazer, sei lá, uma redação. Mas eu não sabia se tinha ficado realmente bom, tá? Então, você me falando que ficou bom, eu posso passar de novo. Dessa vez eu não fiz slide, porque
enfim, acabei me enrolando um pouco aqui, eu acabei não fazendo slide. Tudo Mas bem. nas próximas aulas eu vou fazer. E aí eu disponibilizo lá no Drive, é mais fácil para vocês no Drive, né? Isso. Tá O bom. outro aplicativo aqui. Acho que é aplicativo. Eles falaram que ia liberar, mas eu nunca tive acesso. Mas tudo bem. É, eu acho que o Drive também fica um pouco mais fácil, mas essa questão do Moodle, eu tenho que falar ainda com o Felipe, né, que é o do TI, que é é ele que cuida do TI, e com o Lucas também, não sei se eu tenho que falar com o Lucas, com o Felipe, acho que tem que falar com o Felipe, que eu também não estava conseguindo entrar no Moodle. Mas, enfim, é isso. Vocês não tem nada para perguntar mesmo? Alguma coisa para falar? Vocês acham que eu tinha que ter colocado mais? Alguma coisa que ficou confusa? Não, pra mim ficou excelente. Eu não sei pra Evelyn. Para mim ficou bom também, Gabriel. Bom? Você estava passando, eu peguei bastante coisa. Uhum. Ah, que bom, que bom. Eu fiquei com medo de, sei lá, de estar falando muito devagar e aí sem slide, ficar um negócio meio, putz, cansativo. Aí, mas que bom então, que foi bom. Eu vou encerrando aqui, eu tentei fazer um pouquinho mais rápido, né, para não ficar invadindo a aula dos outros professores. Como eu não consegui dar aula nesse sábado, eu queria repor, né, para não ficar, enfim, para não ficar acumulando matéria, ficar ruim para vocês, eu acho. Pode ser. Beleza, então. Eu vou fazer alguns exercícios, eu vou colocar alguns exercícios, vou ver se eu coloco ainda entre amanhã e sexta-feira, eu coloco no Não, Drive. hoje é quarta. Pode ser. Então eu coloco, enfim, eu vou colocando ao longo da semana. E aí, quando vocês conseguirem fazer, se vocês quiserem, não sei se é interessante para vocês eu deixar como se fosse um gabarito. Vocês acham legal? Deixar um gabarito? Também se vocês Sim. verem. Beleza. Tá Para a bom. gente Eu vou corrigindo, fazer né? isso. Isso. Porque assim, é, vocês não podem levar ao pé da letra o que está escrito no gabarito também, tá? É só para vocês terem uma noção geral do que é para ser falado, mas é bem subjetivo. Se vocês quiserem me mandar também, eu vejo numa boa. Vocês podem me mandar, sem problema, tá? Ok. Você tá no grupo? Não, não estou no grupo. Vou entrar no grupo. Aí eu me Ah, tá. apresento lá e se vocês quiserem, podem até me chamar no privado, não tem problema, tá? Se vocês tiverem alguma Beleza. dúvida, beleza? Beleza. Tá bom. Eu vou encerrando aqui, tá? Pro outro professor chegar aqui, se arrumar um pouco, para não ficar tomando tempo dele também, tá? Obrigada, Gabriel. Boa noite. Beleza. Obrigada, viu? Eu que Boa agradeço. noite, Gabriel. Boa noite para vocês também e bons estudos.